Boa noite, meus irmãos. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de dar início nessa noite lendo o Atos de número capítulo 2, versos 42 a 47, o mesmo texto da qual nós lemos na semana passada. Nós vamos dar continuidade na pregação. E diz assim, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, gratos a Deus pela Tua manifestação sobre as nossas vidas e gratos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Queremos, ó Deus, colocar-nos diante de Ti as nossas vidas em gratidão e em súplica, ó Deus, para que assim, Deus, nós possamos conhecer mais o Senhor e possamos cumprir o propósito ao qual o Senhor tem para as nossas vidas aqui. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estivemos falando desde a semana retrasada sobre a igreja e na semana retrasada nós comentamos sobre essa igreja, então ser essa igreja a qual nós somos chamados hoje de homens espirituais, porque temos o próprio Deus morando em nós, através do Espírito Santo. Nós temos também que somos fortalecidos, essa igreja ela é fortalecida pelo próprio Deus, e assim então a gente age e a gente vive por causa dele, João 15:5, Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E assim também nós, além de ser fortalecido por pelo próprio Deus, somos fortalecidos por esse algo extraordinário, o sobrenatural, porque nós agimos de forma sobrenatural hoje, porque o próprio Deus age através de nós. Nós vimos sobre as responsabilidades dessa igreja, como a responsabilidade da adoração a Deus, que esse homem então foi criado para adorar a Deus. E depois nós vimos a outra responsabilidade da igreja, que é no quesito da pregação, da proclamação, desse anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Então essa é uma chamada. Por que a pregação? Porque é através da pregação, então, que nós temos então essa revelação do próprio Deus. E dando continuidade, nós vamos continuar nesse último ponto dessa responsabilidade, das quais eu listei 3, A adoração, a pregação e a proclamação. Então essa outra responsabilidade da proclamação do Evangelho, ela está relacionada com o ponto da pregação que nós falamos na semana passada. E é importante então que a igreja ela busque um conhecimento, mas também é importante que ela chegue a outros lugares que ainda não tem uma igreja plantada. Então, para isso é preciso que a igreja plante outras igrejas, com o fim principal da proclamação do nome de Cristo, através da pregação, para que essas pessoas então ouçam o Evangelho e venham crer, e crendo venham então a adorar ao nosso Deus. Então o plantio de igreja ela é resultado do desejo de Deus, E isso nos deixa então com uma responsabilidade ainda maior. Existem muitas igrejas que pensam que a missão de plantar igrejas, essa missão associada à missão de Deus, ela ocorre então fora da vontade de Deus ou fora da agenda do plantio de igreja, fora do crescimento da igreja, mas apenas por motivação própria, e não para a glória de Deus. Assim se torna uma glória para a denominação, ou a glória até mesmo para um novo líder. Mas a visão de igreja, que a Bíblia nos traz, ela é muito maior do que aquilo que a gente pensa ainda, Nós colocamos as missões, apenas uma obediência como Jesus mandou, Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É claro que é de suma importância isso, porém, a visão ainda vem muito antes, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo.
E se a gente for analisar, está muito antes ainda, se a gente for ler lá em Gênesis capítulo 12, né? A gente tem o texto base ali, não é, que a gente usa para missões, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa, sai da terra do teu pai, casa do teu pai, vai para a terra em que te mostrarei, né? Então esse é um texto que nós sempre usamos na linha missionária. Mas quando nós vemos no livro de Moisés, lá em Gênesis, né, ou no começo, nós podemos ver um Deus, então, que é um Deus criador e que ele tinha e mantinha a comunhão íntima com a sua criação. E mediante essa decisão, então, do homem em desobedecer, Deus toma, então, uma iniciativa agora redentora, concernente à decisão da criatura em quebrar a comunhão. Então, no tempo em que o autor de Gênesis escreve, né, Moisés, ele está peregrinando lá no deserto. E o Senhor aparece a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 2. Vamos ler lá. Êxodo 3, 2. E temos aqui, então, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Né? Então aqui temos uma teofania, né? Um fogo sobrenatural aqui, então a vinda, o Senhor vinha então se apresentando especificamente a Moisés. E aqui nesse texto, né? Ele fala assim, apareceu então um anjo do Senhor numa chama de fogo, né? E esse anjo aqui do Senhor aqui, essa palavra Senhor aqui é esse nome Yahvé, não é? Ou é o Senhor, o Deus da aliança Abraão, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus do povo dele. Mas quando Moisés escreveu Gênesis, ele se referiu a Deus lá no ato da criação e ele utilizou o nome de Elohim. E no princípio ele diz lá, criou então, a gente lê Deus criou os céus e a terra, mas a palavra está lá, no princípio criou Elohim o céu e a terra. Sendo Deus então, na época, o povo estava no Egito, né? Então Deus se manifestou a Moisés como Yahvé. Mas por que será que Moisés, ao escrever, então, o nome de Deus lá em Gênesis, ele utilizou Elohim? Alguns estudiosos diriam que era por causa do significado da palavra Elohim, né? Que indica, então, a questão de força, de criador. Né? Em outras passagens, Moisés se refere ao Deus criador também como Yahvé. Mas será que teria sido somente pelo seu significado? Jones descreve em seu livro A Natureza Missionária da Igreja, ele diz que até a ordem material bíblico faz parte da sua proclamação, ou do querigma. Né? Ele diz assim, o pastor Isaac Costa, escrevendo de todas as tribos, ele diz, quando Moisés escreveu utilizando o nome Elohim, com toda certeza guiado pelo Espírito Santo para um fim, não é? Se Moisés tivesse escrito, no princípio criou Yahvé os céus e a terra, ele estaria fechando um cerco, sendo que este nome está relacionado ao Deus de Israel, ou Deus do povo hebreu. Estaria então falando uma particularidade. Não teria tanta influência para os outros povos, mas Moisés queria deixar claro que o Deus Criador era o Deus de todos os povos, e não deu uma divindade particular em um determinado grupo. A gente vê que Deus, então, ao se manifestar a Moisés ali, né, se manifestou como um Yahvé, não é? Mas quando Moisés relatou o ato da criação, ele diz que Deus Criador, ele é chamado de Elohim, né? Um Deus que é forte, que é poderoso, que é o Criador, não é? E isso tem algo a ver com a questão da proclamação. A importância, então, disso para missões, pois muitos missionários têm sido acusados de levar então um Deus estrangeiro a outros povos. Pois isso não é verdade, baseado no que nós lemos em Gênesis capítulo 1. Pois o Deus Criador, Elohim, é um Criador universal. E essa é a primeira verdade missiológica encontrada nas Escrituras. Elohim é o Deus então de todas as nações. Portanto, ele não é estranho para nenhuma etnia da face da terra. Então, na narrativa da criação, podemos observar outro fator ainda que mostra Deus como um Deus pessoal da questão missiológica. Olhando lá para Gênesis 3:8, não é? Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Homem e mulher por entre as aves do jardim. Não é? Então, o primeiro
os primeiros pais, antes da obediência aqui, tinham um contato pessoal com Deus, né? Como vemos então no versículo acima, Deus estava toda a tarde ali com o homem. Podemos ver no ato da criação, Deus então tendo ali então um contato com ele, não é? Então o Deus da criação não é como o deísta pensa, né, que acredita que Deus criou e abandonou. Mas pelo contrário, Deus está ali, não é? Então os missionários, aqueles que estão no ato de proclamação da palavra, devem lembrar, não devem se esquecer de que Deus sempre está com eles. Eles não o abandonou, Deus está conosco. E o ponto máximo da criação foi o homem, não é? E nesse ponto máximo aqui então, esse Emanuel também chamado, um Deus conosco, o Salvador de todos os povos, tribos e línguas, Jesus, o Cristo. Existe ainda um ponto base da missiologia, na base da criação, que mostra o proto-evangelho que encontramos lá em Gênesis 3,15. Né? Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás então o calcanhar. Podemos entender aqui que Deus é um Deus criador, mas também é um Deus redentor. Deus de missões é um Deus misericordioso. Podemos ver a misericórdia de Deus no ato dele vir cuidando desse homem fujão, não é? E Gênesis 3,9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O mesmo Deus da providência, desde a fundação dos séculos, para a redenção do povo, enviou o seu próprio Filho, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, então, o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, missões sempre será algo do próprio Deus, que Ele faz. Missões sempre serão realizadas pelo poder de Deus. E Ele sempre usa seres minúsculos, quebrados, pecadores e fracos, como eu e você. Então, responsabilidade da igreja no ato da adoração a Ele, responsabilidade da igreja no ato da pregação da palavra de Deus e responsabilidade da igreja no ato da proclamação, levar o Senhor aos outros povos. Não é? Então a missão não se trata apenas de enviar missionários, mas se trata de enviar a verdade de Deus através de missionários. Não são apenas esses homens e mulheres que lutaram violentamente para conhecê-lo, que podem ser impulsionados então para o campo missionário. Mas missões florescem no coração de um povo que honra, que adora a Deus, a fim de que esse povo então venha também a honrar a Deus, venha conhecê-lo. Missões então é um fluir da espiritualidade que acontece na igreja, que acontece nas nossas vidas em particular com Deus. A gente ouve e a gente anuncia. Deve fluir um verdadeiro conhecimento de Deus embasado na palavra de Deus, entendendo quem Deus é e o verdadeiro sentido das suas obras neste mundo. E a glória sempre será para Ele mesmo, né? Porque por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele pôs a glória eternamente. Amém. Então, diante do que vimos, não é, sobre a igreja, que nós somos agora homens espirituais, Deus habitando conosco, somos então fortalecidos pelo próprio Cristo, agimos de forma sobrenatural, porque o próprio Deus habita e age através de nós, não é? E também nós temos responsabilidades como adoração, pregação e proclamação, não é? Então, podemos dizer que muitas igrejas perderam a característica principal de pregar a palavra de Deus. Digo isso porque muitas vezes por causa da igreja voltada para si mesmo, né? Tudo que é feito na igreja é feito para dentro, para os próprios membros, e não é feito para alcançar aquele que está perdido. Parece que sentem coceira nos ouvidos quando ouvem o verdadeiro evangelho. Mas eu queria ouvir aquilo que o meu coração quer, não é? Não a palavra de Deus. Então, nós temos que lembrar, não é? Que esse mesmo Deus, ele está cuidando e ele levanta pessoas então para pregar e ele também prepara o coração das pessoas para ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não podemos deixar de anunciar o evangelho. Podemos ter a certeza que quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. E como eu disse na semana retrasada, nós estamos passando por um momento difícil ainda na pandemia, e que muitas igrejas possivelmente darão início do zero, mas a gente deve lembrar quem é o nosso Deus. Deus poderoso, Deus soberano, o Senhor da igreja, o Deus que cuida, que guarda, que sustenta. Então nós temos que confiar e temos que trabalhar. Trabalhar porque sabemos que quando a gente trabalha,
não é nós mesmos, mas o próprio Espírito Santo e Cristo nos ajuda então no nosso trabalho a fazer. Precisamos adorar a Deus, precisamos pregar, precisamos proclamar, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque somente através do Evangelho é que há salvação. E somente assim podemos cumprir as responsabilidades da igreja, de pregar e também de plantar novas igrejas, de levar o Senhor Jesus Cristo conhecido àqueles povos que ainda não o adoram. Que Deus nos abençoe como igreja, que possamos cumprir o seu mandato, de proclamação, de adoração, de pregação da sua palavra e de viver debaixo do seu senhorio. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, gratos somos ao Senhor pela tua palavra, gratos somos por quem tu és. Suplicamos que o Senhor mesmo esteja cuidando de nós, abençoando, fortalecendo, sustentando as nossas vidas, ó Pai, fazendo com que a tua igreja venha hoje, ó Deus, estar cumprindo o teu propósito, Deus, as suas responsabilidades, no quesito de adoração, pregação, proclamação e de viver para a tua honra e para a tua glória, Deus. Assim oramos, pedindo que o Senhor nos livre ainda desse vírus, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os nossos queridos irmãos missionários, que estão, ó Deus, anunciando o Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo, Pai. Guarde eles, proteja e sustente, ó Pai. Assim eu oro, clamo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo e a consolação esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, e na paz.